Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Pode se assentar, irmão. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Sabe, hoje eu já quero ir no ponto específico. Hoje eu quero falar sobre algo que às vezes nós, no modo automático, nós falamos que Deus é a nossa prioridade. Mas quando nós olhamos as nossas ações e da forma que nós reagimos à palavra, nós precisamos compreender se realmente Deus tem sido nossa prioridade ou não. Foi falado algo quarta-feira que tocou muito ao meu coração, e em cima disso eu estava meditando a respeito sobre prioridades, e às vezes nós deixamos Deus em último. Nós queremos Deus na nossa vida, mas não Deus como prioridade. E nós vivemos dessa forma, muitas das vezes. Algo que foi falado sobre, até mesmo sobre Abiatar, que Abiatar, ele não só deu aval para que Adonias tomasse o trono, mas como ele ajudou que Adonias tomasse o trono. E assim, Davi até mesmo não fez nada a princípio para que Adonias tomasse o trono. E por várias vezes o trono de Israel foi tentado ser usurpado por alguém. Alguém tentou tomar posse, tentou chegar ao trono aonde só o rei teria direito, o rei legítimo teria direito. Então existia um lugar aonde somente o rei legítimo poderia estar, mas que muitas coisas tentavam usurpar este lugar aonde somente o rei legítimo poderia estar. E nós vimos isso com Adonias, que ele tentou usurpar aonde só o rei legítimo poderia estar. E o que eu quero falar com isso, nós vemos que Abiatar, ele ajudou Adonias, o usurpador, a tomar esse trono, a tomar esse lugar que só pertencia ao rei legítimo. E eu quero chamar esse lugar que tinha no passado naquele trono, e que no coração de cada um de nós existe um trono que só pode ser ocupado pelo rei legítimo. Mas várias coisas tentam ocupar esse trono, tentam usurpar esse trono. Várias situações, várias coisas tentam usurpar esse trono. Mas muitas das vezes nós somos como Abiatar, que não só permitimos que alguém usurpe esse trono, como ajudamos que ele usurpe esse trono. Não só permitimos que isso usurpe aquilo, como nós, com a nossa força, nós ajudamos que aquilo tome lugar aonde só poderia estar o rei legítimo. E este lugar eu quero chamar de lugar de prioridade, porque de fato ele é. Então nós, muitas das vezes, colocamos algo no trono da prioridade, ao qual somente o rei legítimo deveria estar. Então olha que grave. Muitas das vezes, por nossos sentimentos e nossas emoções, nossos achismos, nós colocamos outra coisa no trono aonde só Deus poderia estar. Nós somos os Abiatar de hoje, muitas das vezes. Quando nós colocamos uma distração como prioridade, nós estamos falando, eu não quero o rei legítimo, eu quero o usurpador no trono. Nós estamos fazendo como Abiatar e ali também Joabe, que eles uniram para colocar um usurpador no trono. A pergunta que hoje nós iremos falar e meditar muito: o que está ocupando esse trono chamado prioridade na minha vida? Porque ou eu declaro de uma vez por todas, não é só você saber, não se trata só de você saber quem tem que estar no trono. Se trata de você estabelecer de fato que ele esteja no trono. Porque saber quem deve estar no trono, todos nós sabemos. Talvez de uma forma automática, se eu perguntar quem está no trono do seu coração, quem é a prioridade, todos nós falaríamos, é Jesus. Mas olhando para a nossa vida, olhando realmente para nossas prioridades, porque eu não consigo entender uma coisa que é prioridade e eu deixar o dia inteiro e não fazer. Eu poderia não fazer qualquer outra coisa, mas aquilo que é prioridade eu não deixo de fazer. É algo que não tem como. Então como que eu digo que Deus é minha prioridade se eu passo o dia inteiro e não me comunico com Ele?
Como que eu digo que Deus é prioridade se eu passo o tempo todo em outras coisas e não tenho tempo para Ele? Então eu tenho que entender e ser humilde a reconhecer que muitas das vezes Deus não está sendo a minha prioridade. Ele não está ocupando esse trono. Mas saiba de uma coisa, que o trono não fica vazio. Ou se Ele não está ocupando esse trono, que é a prioridade, outra coisa está ocupando esse trono, chamado prioridade. E outra coisa, muitas das vezes, é o nosso eu, é a distração, talvez é o pecado. Então, que nessa noite eu não estou falando só para nós sabermos quem tem que ocupar, que nessa noite nós possamos ser sensíveis para estabelecer como Deus nesse trono da prioridade em nossas vidas. Que a partir de hoje nós possamos compreender isso. E nós vamos biblicamente estar falando sobre isso. Eu gostaria já que você abrisse o texto que nós iremos ler lá no profeta Ageu, o livro de Ageu. Abre a sua Bíblia lá, nós iremos ler o texto e juntos estarmos meditando a respeito. O livro do profeta Ageu. No capítulo 1, nós iremos ler até o 15. Gostaria que você acompanhasse comigo. Muito bem. Ageu, capítulo 1, verso 1 ao 15, que nós iremos ler. Lá diz o seguinte, posso ler, gente? Amém? Muito bem. Lá diz o seguinte, ó. Posso ler? Amém? Todos acharam? Ah, bom. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura era para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeareis muito, recolheis pouco. Comeis, porém não vos farteis. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas o que veio a ser pouco, esse pouco, quando trouxe para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todos o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Amém? Muito bem. Gostaria da sua atenção agora, que nós iremos
dar o contexto de tudo isso e, claro, trazer na prática na nossa vida. Muito bem, aqui nós vemos o povo acabando de sair do exílio, mas eles tinham como objetivo construir a casa do Senhor, construir o templo, né? Eles tinham como esse objetivo, era por isso que o rei liberou eles da onde eles estavam, do exílio, e ali eles tinham um propósito a fazer, que era se aliançar novamente com Deus. Mas o templo estava destruído, eles precisavam reconstruir, eles precisavam disso para reconstruir, mas eles até foram para essa reconstrução. Mas a palavra de Deus diz, até quero que você abra comigo, que eles até foram. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Isso. Eles foram até mesmo reconstruir. Aqui. Êxodo capítulo 2. Nós já vamos voltar lá para Geu, mas vamos ver Êxodo capítulo 2. Diz o seguinte, verso 1 e 2. Estes são os filhos da província que subiram ao cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Muito bem. Então, vemos que o povo foi para construir a casa de Deus, para voltar à aliança com Deus, que estava destruído o templo, e eles até foram, até se acabar, foram até lá, mas com o tempo, por algum motivo, por alguma distração, porque deixaram a prioridade, eles começaram a ir para outro caminho, começaram a não mais a construir, e isso fala no capítulo, em Êxodo mesmo, no capítulo 4, verso 24, diz o seguinte, nesse mesmo tempo, verso 24, capítulo 4, verso 24: então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Muito bem. Então entendemos que eles a princípio obedeceram e começaram a construir a casa de Deus, o templo, mas por algum motivo, por deixar a prioridade, começaram a construir as suas próprias casas, a plantar as suas próprias vinhas, se preocupar com seus próprios afazeres, e com isso deixando a prioridade de lado. Então agora a aliança com Deus não estava mais como prioridade, mas apenas aquilo que eles queriam fazer, que agora era a sua prioridade. E a aliança, ou a construção do templo, foi deixado de lado, e foi ficando em ruínas do mesmo jeito. Então, muitas pessoas hoje não entendem porque a sua vida espiritual, porque se naquela época o povo foi ordenado a fazer um templo físico, hoje nós somos o templo do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o que nessa noite eu quero falar, que existe a necessidade de uma reconstrução. Mas para que isso venha acontecer, existe a necessidade que Ele seja a minha prioridade. Porque enquanto a construção desse templo, e quando eu falo desse templo, é da minha vida espiritual, não for com toda a minha força, for a minha prioridade, sempre vai ficar em ruínas. Aí eu fico anos ouvindo tantas coisas, mas a vida espiritual continua em ruínas. Então o que o Espírito Santo queimou o meu coração, sobre essa necessidade de rever como está esse templo, avaliar se esse templo não está em ruínas, e da mesma forma que Ele chamou o povo para construir, eu acredito que Ele chama cada um de nós, para que haja uma reconstrução, mas não de qualquer jeito. Não de qualquer forma. Não tem como eu reconstruir algo em Deus se Ele não for a prioridade. Está compreendendo até aqui? Então a nossa vida espiritual, existe a necessidade de Ele ser a minha prioridade, para que não fique em ruínas. Amém? Então,
Dando para entender até aqui? Então aqui nós vemos que o povo no começo obedeceu, e tem muitos que fazem dessa forma. Quando é lançada uma palavra, ela sai daqui, não, eu vou fazer, chega segunda-feira, vou fazer, terça-feira, nem quero mais. Então ela já não permanece naquilo que Deus falou. Eles saíram do exílio com um propósito, mas não permaneceram no propósito. Eles saíram de lá do lugar com um propósito de se aliançar com Deus, de construir o templo, mas o tempo foi passando, aquele propósito foi dando lugar às suas próprias prioridades, às suas próprias vontades, e por isso aquela construção ficou parada. E é exatamente esse o motivo que muitas pessoas não conseguem se aliançar com Deus, porque deixam as suas próprias prioridades ocuparem o trono que é do rei. Então, enquanto eu não estabelecer prioridades na minha vida, que Deus é essa prioridade, que a vida espiritual é muito mais importante, as ruínas continuam. Então, eu devo olhar para mim e entender que essas ruínas não é que Deus não queira. Deus já deu um propósito, já deu uma missão, já deu Jesus por nós. Então é eu que devo me entender e abraçar isso. Não, Deus deu Jesus por mim. Então isso não vai ficar em ruínas. Eu não sei se você está compreendendo até aqui, mas aquele povo tinha uma missão quando saiu do exílio, tinha um objetivo quando saiu do exílio, mas com o tempo de caminhada foi deixando esse objetivo de lado por conta das suas próprias construções. Elas embelezavam a sua casa, mas o templo ficava jogado. Embelezavam todo aquilo que eles queriam, mas aquilo que Deus queria que edificasse ficava jogado pelas traças. E às vezes eu sou assim. Às vezes na nossa vida nós queremos investir, eu quero isso, quero fazer aquilo outro, vou fazer tal faculdade, não que seja errado você fazer, mas eu não posso deixar a casa de Deus, a morada do Altíssimo de lado, deixar de lado não ser prioridade. Então às vezes eu invisto em tantas coisas, mas não invisto na minha vida espiritual. Eu invisto em tantas outras coisas, mas eu deixo a casa do Senhor, a morada do Senhor de lado. Então nós entendemos que a falha deste povo foi deixar a prioridade, deixar as coisas de Deus de lado. Então Deus, através do profeta Ageu, vai falar com aquele povo. E é tão forte que no verso 2 vai chamar lá Ageu, e no verso 2 de Ageu, ele vai se referir ao povo como este povo. Perceba que muitas das vezes Deus se refere, Deus lá desde o começo lá, ele vai falar o meu povo, o meu povo, o meu povo, mas Deus está tão revoltado com esse povo aqui que ele vai falar este povo. Olha para você ver. Mas por que Deus agora não vai falar meu povo, mas este povo? Porque a prioridade dessas pessoas mudaram. Então se Deus quando olha para mim e para você, o que ele fala? Este povo ou o meu povo? Tudo vai ser de acordo com a prioridade que você tem, que quem está ocupando esse trono dá prioridade. Então nesse momento Deus já vai começar falando, olha, este povo aí, este povo aí. Porque eles estavam num posicionamento, se perdendo a prioridade, o foco daquilo que realmente era para fazer. Será que eu não estou assim? Será que eu comecei na fé, mas com o tempo as prioridades foram mudando? Eu comecei a dizer, olha, mas isso daqui não tem problema, isso daqui não tem problema, eu vou ocupando com outras coisas e vou deixando a prioridade. Nós precisamos priorizar a Deus, amém? Sabe, precisamos estabelecer isso. Não é só Deus estar na minha vida, não é só Deus fazer parte da minha vida, mas é Deus ser prioridade em tudo. Porque muitos se contentam com que Deus só faça parte da vida, e não é isso que Deus deseja de nós, mas que Ele seja o principal de todas as coisas, que Ele seja a prioridade sobre todas as coisas. Sabe,
Precisamos compreender. E olhando para a nossa vida, nós temos de fato colocado ele como estabelecido como prioridade ou não. Então precisamos rever isso. Então nós vemos aqui como é que Deus está tratando aquele povo, este povo. E no verso seguinte, verso 3 e 4, veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura era para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Olha para você ver, gente. Ainda no verso 2, eu estou correndo lá, mas ainda no verso 2, estava esquecendo de falar, que o povo falava: mas não é tempo de edificar a casa, não é tempo de fazer isso. Estava deixando para depois aquilo que era a principal coisa a se fazer. Estava deixando para depois aquilo que já era a principal. Já não aconteceu isso com você? Eu não sei se comigo já aconteceu. Eu fui a algum lugar comprar alguma coisa, sei lá, comprar um feijão, e compro todas as coisas, mas o feijão eu esqueço. Quer dizer, a principal coisa eu esqueço, mas as outras eu trago. Muitas das vezes esse povo está fazendo exatamente isso. Vai lá e constrói a casa de Deus. Eles foram lá e deixaram a casa de Deus do jeito que estava e fizeram outras construções. Então nós, muitas das vezes, estamos fazendo isso com nossas vidas, deixando com que as coisas de Deus fiquem em segundo plano em nossas vidas. Então, será que Deus tem sido prioridade em nossas vidas? Precisamos rever. Saiba que tem pessoas que pensam: mas quando eu tiver mais tempo, ou quando eu tiver um tempo livre, saiba que o ser humano nunca vai ter um tempo livre. Ele sempre vai ocupar o seu tempo. E aquele tempo que parece livre, ele vai ocupar com uma coisa inútil muitas das vezes. Mas o tempo, ele vai ocupar de alguma forma. A mentalidade humana sempre vai querer ocupar todos os espaços do tempo. Até no momento de descanso, ele vai querer ocupar com alguma coisa. Sempre. Então, precisamos entender. Se dizemos: não temos tempo. Não, nós temos sim. É nós que ocupamos com outras coisas. E mais, sabe, quando nós vemos referências bíblicas de homens e mulheres de fé, eles não tiveram 48 horas no seu dia. Eles não tiveram 72 horas. Eles tiveram o mesmo tempo que eu e você temos. Mas o que eles fizeram com aquele tempo, quem eles priorizaram nesse tempo, é que fez toda a diferença, que fez deles hoje referências que são. Então, não adianta eu ter mais tempo. Se eu tiver hoje, por um acaso, hoje o meu dia for de 48 horas, pode ter certeza que eu vou dar um jeito de ocupar essas 48 horas com outra coisa. E é assim o ser humano. Ele sempre vai ocupar com aquilo que é prioridade para ele. Tem pessoas que pensam: eu não faço tal coisa porque eu não tenho mais tempo. Talvez se tivesse mais tempo, ia continuar fazendo as mesmas coisas que estão fazendo e não faz aquela que deveria fazer. Então, a questão não é mais tempo, a questão é prioridade. A questão é prioridade. Preciso compreender quanto a isso. Então nós vemos que o povo ficava jogando para depois: não é tempo da obra, não é tempo de edificar. E aí no verso 3 e 4 vai ter a repreensão. Olha, não é. Aí ele vai falar: não é tempo de vocês ficarem aí, construindo casas forradas para vocês, enquanto a minha casa está do jeito que está. Será que espiritualmente não é isso que está acontecendo? Talvez você tenha algo definido na sua vida, mas a sua vida espiritual está em ruínas. Talvez você tenha, profissionalmente, está tudo bem, mas na vida espiritual você sabe que está a ponto em largar tudo. Então olhemos nós para a nossa vida espiritual, para a casa de Deus. Será que não está em ruínas? E se está em ruínas, vamos acordar e entender que é a principal coisa. As demais coisas serão acrescentadas, mas a principal coisa é o reino de Deus, é as coisas de Deus. Mas eu preciso colocar isso como prioridade, não só saber que é prioridade, mas estabelecer como prioridade. Que eu não seja como esse sacerdote que elegeu um usurpador, mas que eu seja aquele que realmente estabelece um rei legítimo. Então, vemos aqui
dessa forma, ele repreendendo aquele povo: olha, minha casa está deserta. Eu acredito que o Espírito Santo quer fazer isso essa noite, que possamos olhar, porque eu sei que se o Espírito Santo está falando aqui, existem casas que estão desertas aí, existem pessoas que começaram muito bem, e começaram tão na fé, mas o tempo foi passando, a pessoa já não está mais como antes, já está preocupado mais em fazer aquilo, e bola tantas coisas. Pessoas que às vezes antes oravam tanto e se preocupavam tanto com Deus, mas hoje passa o dia, não consegue orar, não consegue abrir a Bíblia. Mas por quê? Porque falta tempo? Não, porque falta prioridade. Então que nessa noite eu possa resgatar aquilo que é mais prioridade para mim. Não tem como eu esquecer aquilo que é prioridade, mas porque muitas das vezes eu deixo para lá, porque não é prioridade. Então, no mínimo, eu possa ser humilde para ver: não, peraí, para mim não é prioridade. A minha vida, eu vejo que o que está acontecendo para mim não é prioridade. Eu preciso perceber isso, perceber se é prioridade ou não na minha vida. E eu preciso me posicionar quanto a isso. Sabe, hoje o que muitas pessoas, elas querem viver um evangelho raso. Um evangelho que não tem profundidade. Deus na minha vida está tudo bem. Não é só Deus na minha vida, mas é Deus ser prioridade. E nós vemos isso na história de Marta e Maria, e nós conhecemos. Uma vai dar prioridade para Jesus e a outra vai dar prioridade para fazer as coisas. E nós conhecemos essa história. Nós vemos o exemplo também do jovem rico. Vai priorizar aquilo que ele tem e não realmente a Jesus. E nós temos muitos exemplos de personagens bíblicos. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite nós entendemos que não existe outro lugar que não seja esse trono da prioridade para Deus. Não adianta eu querer colocar Deus senta aqui desse lado. Não. Ou é a prioridade ou não é. E muitos acabam deixando com que isso venha, continua com a sua vida dessa forma. Deus está na minha vida, então está tudo bem. E precisamos compreender quanto a isso. Aí no verso 5, ele vai apontar para a pessoa observar, considerar os vossos caminhos. Em algumas traduções, considerar o passado, o que está acontecendo. Olha como é que vocês estão, perceba a sua vida. Ele vai apontar para você perceber, prestar atenção, considerar, olhar. E às vezes as pessoas estão tão apuradas, tão apressadas que elas não têm essa percepção e sensibilidade de olhar para as suas próprias vidas. Tão preocupadas com tantas coisas a fazerem, tantas situações a se resolverem, que esquecem de entender que a prioridade, eu preciso olhar a prioridade, não é? Por exemplo, vamos falando de, o carro. Geralmente o que é prioridade você olhar é o negocinho de limpar o vidro. Você olha e vê se está legal? Não. Sempre vai ter uma prioridade você olhar. E se você não olhar a prioridade, o que vai acontecer com o carro? Uma hora ele vai parar, não tenha dúvida disso. Então existem prioridades. Às vezes, espiritualmente, eu estou parando por conta disso. Por conta eu já não estou mais observando o que é prioridade. O que realmente está fazendo andar, que é o espiritual. Eu estou deixando para lá essa prioridade, é por isso que eu não entendo porque está parando, não está indo, eu estou tentando, eu estou acelerando, eu estou fazendo força para acelerar, mas não vai. Por quê? Porque as prioridades, aquilo que eu tinha como prioridade eu não vi, eu deixei para lá, eu deixei para depois. Está dando para entender aqui, gente? Amém? Então precisamos, aqui ele vai apontar para isso. Olha, observa o que está acontecendo com você, olha os seus caminhos, olha como é que você está, porque a gente às vezes está tão corrido que a gente não consegue, não percebe. Precisava de alguém nos chacoalhar e falar: olha para a sua vida. E é isso que nessa noite eu quero fazer, sabe, com todo o respeito e com todo o amor,
que nós possamos, cada um de nós, não é olhar para alguém, mas olhar para nós mesmos. Olhar para nós mesmos e dizer, será que essa casa aqui, ó, que Deus, a morada do Espírito Santo, será que não está em ruínas? Será que eu não estou tão ocupado com outras coisas, tão ocupado com os meus afazeres, que isso está em ruínas? Então que nessa noite nós possamos olhar para isso, ver se não está em ruínas. E aí no verso seguinte, no verso 5, ele vai falar algumas resultados de pessoas que não há prioridade. Então acontecem alguns pontos que eu quero tratar aqui sobre essa falta de prioridade, o que veio acontecer, qual o resultado dessa falta de prioridade. Então ele vai falar, olha, semeais muito e recolheis pouco. O que eu entendo por isso? Que não foi deixado de fazer coisas, mas o fruto foi comprometido, o resultado foi comprometido. Ele continuou semeando, mas por não ser prioridade, o resultado é comprometido. Eu faço muito, eu semeio muito, eu faço muito, mas o resultado dessa semeadura é comprometida. Então, não está ligado naquilo que eu faço, mas se é prioridade. Porque às vezes eu falo com Deus, eu faço tudo que a liturgia religiosa faz. Eu oro, eu jejuo, eu venho na igreja, mas será que é prioridade ou eu faço só para desencargo da minha consciência? Será que eu vejo Deus como prioridade, ou será que eu faço só para cumprir tabela? Então eu preciso compreender como realmente eu estou. Eu não estou trazendo isso para envergonhar alguém, mas eu estou trazendo isso porque Deus colocou no meu coração e eu preciso ver isso. E trazendo para você, para cada um de nós. Vemos se não estamos em ruínas. Então, não deixou de semear, semeou muito, mas recolheu pouco. Comeis, porém, não fartais. Olha aqui, que interessante. Hoje o que mais tem é alimento. Mas uma boa parte desse alimento não sacia. Hoje o que nós mais vemos na internet são palavras que apresentam, que parecem um alimento, mas que não tem substância. Isso nós podemos ver em várias pessoas coaches gospels, que falam alguma coisa, um texto fora do contexto para alegrar o coraçãozinho de alguém, aquilo ela fica emocionadinha, mas não há sustento. E na primeira situação, ela se perde. Então, comer, mas não farta. Então essas pessoas as pessoas que não têm Deus como prioridade, não priorizam as coisas de Deus, elas acabam caindo nisso, elas recebem muita coisa, fazem muita coisa, recebem, comem muita coisa, mas nada disso vai fartá-los, nada disso vai dar o sustento que eles precisam para permanecer na fé, para permanecer na fé. Bebeis e não saciais. Quando Deus não é prioridade na minha vida, eu tento preencher com tantas outras coisas. Eu tento preencher com muitas outras coisas. Mas eu sempre estou insatisfeito. Sempre insatisfeito com tudo. Sempre insatisfeito. Porque existe, volto a falar, um lugar que só Deus vai preencher. Amém, gente? Até aqui, está compreendendo? Amém? Muito bem? Então, preciso rever. Talvez eu estou assim. Talvez nessa noite eu ainda continuo fazendo, mas eu não tenho mais o fruto, o resultado que espiritual, não é nem resultado de coisas, mas espiritual já não está fluindo. E eu estou até me alimentando, mas já não estou tendo aquele sustento que eu precisava. Vestivos, porém, ninguém se aquece. Pessoas que querem usar outras coisas, achando que vai sair daquela mornidão, que vai sair do frio. Mas o único que pode nos aquecer é o Espírito Santo. Às vezes eu quero achar, eu já sei, eu vou ver esse tal vídeo, tal pregador, mas eu não tenho intimidade com o Espírito Santo. Eu não tenho o meu devocional, eu não tenho o meu relacionamento com o Espírito Santo. Então, aqui ele vestir e não se aquece. Não se aquece, então eu preciso ter esse relacionamento, colocar como prioridade, para que eu possa estar em Deus de fato.
E o seguinte, o que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Sabe, a questão não é, a grande questão, não sei se você já teve, aconteceu isso com você, de você colocar em algo num saco furado e daqui a pouco não está mais ali, não é? Então a questão não é o quanto é colocado. Se o saco estiver furado, estiver corrompido, sempre vai ficar vazio. Então eu preciso olhar, ver se não está em ruína. Porque às vezes eu penso, eu vou receber muita coisa, essa palavra, e às vezes eu saio daqui e estou vazio de novo. Por quê? Porque eu devo rever. Se não está comprometido. Então, não se trata do quanto eu recebo, o quanto eu estou cheio, o quanto eu permaneço cheio. Eu permaneço cheio de Deus, cheio da palavra, porque às vezes a pessoa, por estar com a vida comprometida, ou está em ruínas, ela recebe uma boa palavra, ela recebe uma palavra poderosa, mas aquilo se perde com os dias, aquilo vai se perdendo. Então, por que isso acontece? Porque existem ruínas, e eu preciso reconstruir, eu preciso dar prioridade a isso. Então, será que eu não estou assim? Talvez tantas palavras poderosas saem deste lugar, mas passa a semana, eu continuo do mesmo jeito, eu não consigo evoluir. Então isso é um sinal que existe ruínas que eu preciso olhar e preencher. E no verso 7, de novo, ele vai apontar, de novo ele vai falar, olha, considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Então, mais uma vez, ele vai apontar para eu olhar para isso, olhar para como está a minha vida, olhar para o que está acontecendo. Então, se aqui vai ser falado 2 vezes, eu preciso olhar para a minha vida de fato e rever como realmente está. Então ele vai apontar no verso 7, olhar para a vida, olhar como é que você está. No verso 8, ele vai dizer, subi ao monte, trazei a madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Você vê que agora ele vai falar como que eu devo fazer, eu devo agradá-lo, e como que eu vou agradá-lo? Edificando essa casa, edificando a casa espiritual. Talvez você veio até aqui, nós viemos até aqui, talvez nos perguntamos como que eu vou agradar a Deus, dando prioridade e edificando as coisas espirituais na sua vida, com a leitura, com a oração, tudo isso eu estou edificando. Mas às vezes eu quero edificar uma vida espiritual, mas a minha Bíblia está fechada. Eu quero edificar uma vida espiritual, mas a oração está longe de mim, eu não oro. Ou quando oro de uma forma automática. Então eu preciso, de fato, rever tudo isso que está acontecendo. Então, se eu quero glorificar a Deus, então eu vou priorizar a minha vida espiritual. Se eu quero agradar a Deus de fato, então eu preciso observar quanto a isto. No verso 9, ele mostra porque que muitas expectativas espirituais nossas são frustradas. Às vezes nós queremos e vamos, mas nós sabemos que não é prioridade. Então, aquilo que nós apresentamos, acaba um sopro, acabou. Por quê? Porque nós não priorizamos. Até ele fala na parte B por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Então ele vai falar o motivo dessa decepção espiritual das pessoas. Ele vai apontar para a causa. Olha, você está assim, essa casa está desse jeito, porque você está preocupado mais com você do que com as minhas coisas. Está preocupado mais com os seus desejos, com a sua construção, com os seus sonhos, com os seus projetos, do que realmente com aquilo que eu quero de você. Então, aqui nós vemos que Deus está apontando de uma forma clara
Mas às vezes nós sabemos disso, mas continuamos a nossa vida normalmente. Sabe, eu acredito que o cristão não é normal. Precisamos entender isso. Somos diferentes, mas precisamos apresentar essa diferença através de nossas vidas. Amém, gente? Está dando para compreender daqui? Então entendemos que Deus está mostrando, está apontando a causa, está falando por causa dessa causa, e até quando vocês só vão ficar desse jeito, vocês só vão ficar se preocupados com as suas coisas, porque às vezes nós somos muito assim, estamos tão envolvidos com os nossos projetos, nossos planos, não que seja pecado você ter, você ir, você correr, mas se não for o que Deus quer, esse correr vai ser tudo em vão. Eu preciso entender o que Ele quer, vou edificar dele na minha vida. Eu preciso compreender a isso. Então às vezes eu estou me esforçando tanto para tantas coisas, mas não é o que Ele quer. Eu estou tanto correndo para as minhas coisas, e Deus está falando, olha, e as minhas coisas? E essa casa aí, como é que está? Olha, você está fazendo tantas coisas, Ele está sendo frustrado, o pouco que você está apresentando, porque é pouco que você está apresentando, esse pouco que você está apresentando já é dissipado num sopro. Por quê? Porque a minha casa está sendo esquecida, a minha casa está em ruínas. Olha para essa casa aí, ó. Veja essa casa, porque ela está em ruínas. No verso 10, por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. A terra detém os seus frutos. Para você ver, já no verso 10, nós vamos ver a consequência disso. Vamos ver a consequência, aonde aquilo que eles tanto almejavam, os frutos que eles almejavam, eles não alcançavam. E não é nem culpa de Deus, mas a pessoa mesmo que não coloca como prioridade. No verso 11, e mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Aqui nós vemos uma consequência de não colocar Deus como prioridade. Aqui nós vemos uma falta do trigo, do azeite. Muitas pessoas estão se perdendo espiritualmente, porque estão negligenciando essa prioridade, e estão se perdendo, estão com a seca nas áreas da sua vida, não produz, não consegue, sempre está empatando. E não é que a pessoa não plante, não faça, ela até faz, mas por não ser prioridade, aquilo se torna algo seco do mesmo jeito. Então volto a falar, Deus não quer ser parte da sua vida, Ele quer ser a prioridade. E se Deus não é a minha prioridade, então essas coisas, essas situações, é um resultado que acontece. Deus, Ele quer o melhor, mas por conta da minha rebeldia, que eu acho que eu quero viver como o mundo vive, ou como muitas pessoas dizem de Deus vivem. Não tem problema fazer do meu jeito, da minha forma. E eu acabo perdendo esse senso de prioridade, e acaba esses resultados acontecendo. E somente no verso 12, que nós vemos que o povo vai ouvir, que eles vão ouvir, que eles vão se posicionar quanto àquilo que estavam ouvindo através do profeta Ageu. E só ali que vai haver uma transformação. Só após eles darem uma resposta de prioridade é que vai haver uma transformação. Às vezes eu quero ver uma transformação de Deus na minha vida, mas ainda Ele não é prioridade. Talvez muitas outras coisas, até a liturgia religiosa é prioridade, mas não Deus. Eu preciso olhar para a minha vida. Às vezes eu sou repetitivo, para que nós possamos olhar para nós, olhar se não há ruínas, porque hoje Deus está falando, olha, se não há ruínas, tem que reconstruir. Eles perderam o foco, eles saíram com um propósito, não cumpriram o propósito, não se posicionaram no propósito por conta das suas vontades, das suas construções. É verdade que nós
temos nossas vontades, mas não pode ser maior do que as vontades de Deus, não pode estar acima, não pode ser nossa prioridade. Então, será que não tem sido até hoje essa prioridade em nossa vida? Então, eu quero falar nessa noite, às vezes nós estamos reclamando tanto da vida, então vamos olhar para o nosso templo aqui. Às vezes nós estamos falando, estamos tanto tempo com Deus, eu estou com Deus, e Deus está olhando para mim e falando, este povo. Eu não sei se isso gera alguma coisa dentro do seu coração, mas gera em mim. Imagine Deus, não é meu povo, é este povo. Este povo. Sabe, talvez nós estamos aqui há tempos ouvindo tantas palavras, mas Deus olha para mim e fala, este povo. Por quê? Porque não estou sendo prioridade. Então que nós voltemos a ser de fato o povo de Deus. E como nós vamos voltar sendo o povo de Deus? Estabelecendo Ele como prioridade. O trono tem que ser ocupado por Ele. Ele é o trono dessa prioridade. Então que nessa noite, daqui a pouco eu vou orar, mas que não venha a ser uma informação para você, que não venha a ser você ficar sabendo, mas você entender que a partir de hoje, ainda que não dê tempo de fazer outra coisa, mas a prioridade é Ele. O problema é que às vezes a pessoa vai deixando por último. Lá quando der, se der tempo, se eu não dormir antes, aí eu vou orar. Sabe, no início da nossa fé, a gente tinha muito essa coisa. Depois eu oro, depois eu faço, e passava o dia inteiro no orava. Isso nos enfraquece espiritualmente. Coloque Deus como prioridade. Quando você colocar Deus como prioridade, você vai ver a diferença. E quando eu falo diferença, não quer dizer que você vai ganhar coisas, não. Quer dizer que você vai ser mudado, que você vai ser moldado, que a sua reação vai ser diferente. E nós vemos isso nos versos seguintes. No 12 nós já falamos. Nos versos seguintes, no verso 13, aí depois que eles ouviram, somente no verso 13, aí ele vai falar, eu sou convosco. Enquanto eles continuavam apáticos, ele não falava eu sou convosco. Ele falava a este povo. Mas agora que eles tomaram um posicionamento, eles entenderam, eu preciso reconstruir, eu preciso tirar isso. Agora sim, no verso 13, olha, eu sou convosco. Então não pense que Deus vai dizer eu sou convosco, continuando apático. Não pense que Deus vai carimbar algo se eu estou apático. Às vezes eu quero, Deus fez isso, aquilo, mas eu estou apático com as coisas dele. Então não tem como. Então somente no verso 13, quando eles se posicionaram, olha, no 12 fala, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram, aqui está um porém, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Se hoje eu me posiciono, Deus é minha prioridade de fato, Deus está em primeiro lugar, então agora, da mesma forma, Deus fala, eu sou convosco, em nome de Jesus, eu sou convosco, amém? Mas se eu não me posiciono, nós somos este povo. Se eu continuo achando que não preciso viver do jeito que dá, no verso 14 vai dizer, o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Olha que interessante. Então, após eles colocarem como prioridade, não atentarem mais para as suas casas do que para a casa de Deus, para a morada de Deus, então Deus vai falar que é com eles. E agora que Deus vai falar com eles, eles se animam, Deus suscita o espírito deles, e o resultado disso é que eles
agora eles continuam a construção. Sabe, por que eu não quero, eu negligencio a reconstrução? Porque muitas das vezes, eu não estou posicionado, eu estou querendo fazer a minha vontade, eu estou querendo fazer do meu jeito, da minha forma. Mas quando eles se posicionaram, Deus os fortaleceu, Deus os fortalecendo, era natural que eles continuassem a fazer a obra da casa de Deus. Amém? Então, muito bem. A minha versão 14, King James, veja aqui, ó. De disposição. Então, olha aqui, 14:15. Olha que interessante. Olha que interessante, gente. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé dos exércitos, seu Elohim, Deus. Muitos. Olha que interessante. O grande problema é que nós temos disposições para tantas outras coisas, priorizamos tantas outras coisas, mas Deus está nos chamando para rever isso, e está disponível, está disposto a reconstruir a casa de Deus, a morada do Espírito Santo. Nós iremos orar já, mas que nós possamos rever de fato, e não deixar o tempo passar, fazer como eles lá no começo. Não é tempo, não é tempo, não é tempo. Não, é tempo sim. Hoje é tempo de reconstruir aquilo que estava em ruína. Nós sabemos aquilo que está em ruína. Nós conhecemos a nossa vida. E muitas palavras já falaram conosco. Mas talvez até hoje nós estávamos sendo tão relutantes quanto a isso. Então que nessa noite possamos glorificá-lo através da nossa vida. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé. Resumindo tudo que foi falado essa noite, a palavra é prioridade. Prioridade. Definindo prioridade. Não é Deus, ele quer ser essa prioridade. Mas não deixe distração fazer você perder isso. Não faça como Abiatar, que vai lá e empurra um usurpador nesse trono. Não deixe isso acontecer. Nós iremos cantar uma canção, iremos orar, mas que nessa noite nós possamos nos posicionar de fato, e reconhecer, se hoje talvez você não estava assim, hoje talvez você, de um tempo para cá, deixou outra coisa ser mais importante, e por isso você estava fraco, por isso talvez para você vir aqui hoje foi uma luta, foi difícil, mas você veio, porque Deus queria falar isso para você, porque Deus queria falar que talvez ele não estava sendo mais prioridade, mas hoje Ele quer ser. Ele quer ser essa prioridade na sua vida. Então, talvez esse seja o motivo de tantas coisas que você estava perguntando para Deus nas suas orações. Por que Deus que eu estou desse jeito? Por que Deus que eu estou na igreja há tanto tempo? Por que Deus, de um tempo para cá, eu não estou bem? Eu estou querendo desistir? Porque talvez Ele não é prioridade. Porque Ele não é prioridade. Mas essa noite Deus, Ele quis que você ouvisse isso. Mas não para você ficar apático, não para você ouvir isso e sair daqui do mesmo jeito, mas para você entender que a misericórdia dele te alcançou. E hoje nós possamos nos posicionar quanto à prioridade.